Boa noite. Tá dando pra ouvir bem aí? Boa noite, tudo bem? Um pouquinho melhor. Então aqui é a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A gente vai passar aqui o texto. Eu acho que até a gente disponibilizou as cópias, né? Se alguém tiver aí e quiser acompanhando com ela também. Deixa eu só ver se está saindo certo aqui a transmissão. Que a gente está transmitindo. Fala aí. Então aqui o que tem na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Tem as disposições preliminares, as metas e prioridades, a organização da estrutura e as disposições finais. Então, primeiro aqui a gente tem os objetivos, né? Então, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a administração vai definir os objetivos. Então, aqui o que vai ser prioridade, né, para o ano que vem no orçamento. Então, a questão do atendimento na aplicação obrigatória do ensino na saúde, né? Então, os mínimos percentuais. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, então projetos de assistência social, apoiar os estudantes na realização do ensino médio e superior, né, tanto que tem o repasse, né, do transporte universitário, promover o desenvolvimento econômico do município, reestruturar e aprimorar continuamente os serviços administrativos, buscar maior eficiência arrecadatória, promover políticas públicas com focos em agentes específicos, como mulheres, crianças e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, de modo a garantir acesso a equipamentos públicos e de sua integração social, então focar em pessoas que estejam em maior vulnerabilidade, promover ações que visem melhoria da infraestrutura urbana, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial, em especial à população carente, atuar no enfrentamento de surtos ou pandemias, enquanto de suas ocorrências fizer necessário. Ainda os objetivos: garantir transparência de execução orçamentária, visando fortalecer o controle social e o combate à corrupção. Então, a gente tem os relatórios, a transparência, as audiências públicas, né? Promover atos de eficiência, visando ao aperfeiçoamento da gestão de recursos públicos e ao incremento de eficácia de gastos públicos. Então, usar o dinheiro público com maior eficiência. Promover a inovação, visando a adoção de modernas tecnologias para melhorias de eficiência e eficácia dos serviços públicos em todos os campos de atuação de governo municipal, né? Então, novas tecnologias, inovação no serviço público. Promover ações de preservação do meio ambiente, com incentivo à destinação adequada de resíduos sólidos e educação ambiental, de modo a minimizar os danos causados ao meio ambiente. A elaboração da proposta orçamentária deverá ainda, no que couber, observar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, aqui é o que vai ser o enfoque na peça orçamentária depois que vai ser feito no segundo semestre. Aqui é a previsão de metas e prioridades. Então, esses aqui são alguns anexos, depois a gente vai ver que são os anexos de metas anuais, avaliação de cumprimento de metas, metas fiscais comparadas com os anos anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e recurso obtido com alienação de ativos, estimativa de compensação de receita, margem de expansão de despesas obrigatórias de caráter continuado e anexo de riscos fiscais. Então, esses daqui são os anexos que vêm, né? Depois a gente vai dar uma passadinha neles. Aqui com relação aos precatórios, né? Então, tem dois regimes de precatórios que o município pode se enquadrar, que é o regime especial e o regime ordinário. No regime especial, ele tem um prazo maior para pagamento, né? Então, é o que fala aqui, estando enquadrado no regime especial, aqui alude à emenda constitucional 62 e alterações posteriores, o pagamento seguirão no plano estabelecido no plano anual de pagamentos de precatórios, sendo permitido em caso de dificuldades financeiras, outro justo motivo, o executivo firmar acordo ou suspender pagamentos por tempo determinado, desde que autorizados expressamente pelo Tribunal de Contas ou pelo Departamento de Precatórios. Então, eu acho que a maioria dos precatórios hoje estão no regime ordinário, né, que esse regime especial ele tem um prazo maior até 2029 de pagamento. Então, nesse caso aqui, é quando tem caso de dificuldade financeira, que o município não consegue arcar com os precatórios, então você tem um prazo maior. Mas se o precatório estiver no regime ordinário de pagamento, que é o que estabelece na Constituição, que ele é pago no ano seguinte, né, que o precatório é emitido, o município ainda pode promover o parcelamento e fazer uso da faculdade aqui do parágrafo 20 do artigo 100
Se tiver algum precatório, o valor muito alto, né, com valor superior a 15% de todos os precatórios, ele pode pagar 15% desse precatório e depois o restante ele pode ir pagando parcelado. Também uma possibilidade que é previsto na Constituição e foi replicado aqui. Se tiver algum precatório de valor muito grande, né, tem essa possibilidade de pagar 15% e depois também pagar ali no parcelado o restante. Ainda com relação aos precatórios, o que a administração pública pode fazer? Pode fazer parcelamento de pagamentos de precatórios ou requisitórios de pequeno valor, parcelamento decorrente de acordos judiciais e extrajudiciais para pagamento de restos a processados de exercícios anteriores, bem como despesas que não puderem ser pagas no decorrer do exercício, alterar a ordem cronológica de pagamento nas hipóteses legais, porque os precatórios vão seguindo uma ordem conforme eles vão sendo emitidos, mas em alguns casos você pode alterar essa ordem, né, com justificativa e prévia justificativa e posterior comunicação ao controle interno. E também promover o reconhecimento de dívida, né, então pode fazer algum acordo ali, verificar e reconhecer a dívida e fazer o pagamento também com o precatório, né. Bom, aí com relação à elaboração do orçamento, aqui tem algumas definições, a gente tem os programas, as atividades, os projetos e as operações especiais, né. Então, o programa ele vai ser contínuo. Então, se a gente for olhar depois nos programas anuais, a gente tem o programa da educação, que acho que é Educar e Crescer, tem o programa da Câmara, que é o processo legislativo. Então, os programas, geralmente, é de cada pasta, que você tem um programa específico, o programa da saúde, o programa da educação, e lá você vai ter cada meta de cada programa e os valores que vão ser gastos, né? Então, o principal aqui é que ela é de natureza contínua e geralmente está lá no plano plurianual, que vai ser para 4 anos e podendo até continuar nos outros PPAs também. Agora, a atividade, né, vai um instrumento que para você alcançar um programa que envolve um conjunto de operações que realizam de modo contínuo e permanente. Então, a atividade está dentro do programa. Então, um programa vai ter várias atividades, né? Depois, quando a gente for olhar os anexos, vai ficar até mais claro que a gente vai ver na prática, né? Então, um programa ali, por exemplo, o programa da educação, ele vai ter várias atividades ali que é a subdivisão dele, né? Então, aí cada um vai ter também os seus valores. Agora, o projeto, ele é limitado no tempo, né? Então, o instrumento da programação, qual visa alcançar um objetivo de um programa envolvendo operações limitadas do tempo. Então, o projeto é uma questão mais temporária, né? Diferente do programa e atividade, que eles são permanentes. E aí, a operação especial são as despesas que não vão contribuir para a manutenção do governo, né? Não resulta nenhuma contraprestação direta aos serviços, né? Geralmente é o pagamento da dívida, são coisas que não vai reverter em serviço para a população. Então, depois que a gente for olhar nos anexos, vai ficar mais claro isso, mas aqui são algumas definições que a lei traça, né? Aí a questão da elaboração do orçamento. A gente tem 3 subdivisões do orçamento, né? No nosso aqui a gente só tem 2, que a gente tem o orçamento fiscal, que vai ser referente ao Poder Executivo, Legislativo, fundos e entidades, que é a maior parte do orçamento. A parte de orçamento de investimento a gente não tem, que é empresas que o município, né, tenha capital social, com direito ao voto que couber, como não tem, essa parte não entra. E o orçamento da Seguridade Social, que vai abranger saúde, previdência e assistência social. No caso aqui só vai entrar saúde e assistência social, porque a previdência não tem o regime próprio, né, então usa a previdência geral. Então, basicamente, né, o nosso orçamento vai ser o fiscal da Seguridade Social. Da Seguridade Social vai ser a saúde e assistência social, e o restante ele entra no orçamento fiscal, né? Aí aqui ele fala, na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os programas constantes dos anexos, né, que é os programas que a gente falou lá, que são aquelas de duração continuada, os programas que tem no PPA, que acompanham essa lei, podendo, na medida da necessidade, serem incluídos novos programas, desde que financiados com recursos próprios, né? Então, quando vem a LDO, pode estar incluindo novos programas, como, por exemplo, quando chegou a LDO, foi incluído o programa das 20 moradias, né, que vai ser desenvolvido, das 20 casas populares. Não tinha esse programa no PPA no ano passado, mas como agora viu que vai ser feito, eles incluíram e colocaram nos anexos dos programas, que é uma atividade que vai ser desenvolvida, né, ao longo do ano. Aqui o Poder Legislativo tem que encaminhar a sua proposta do orçamento até 31/7, para depois o Poder Executivo mandar a proposta orçamentária, né? Aí, para fixar a despesa e estimar a receita, tem que ter
austeridade na gestão de recursos públicos, né? Então buscar reduzir déficit, né? Usar o dinheiro com moderação, com cautela, modernização da ação governamental, equilíbrio orçamentário na previsão e execução orçamentária, discriminação da despesa quanto à natureza, far-se-á no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza, despesa e modalidade de aplicação. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais, aos princípios de unidade, universalidade e anualidade. Então, unidade, porque tudo numa lei só, que é a LOA, né? Universalidade vai englobar todos os setores, tudo junto, e anualidade que é para um ano. Então, você tem que atender esses 3 princípios, né? Vem tudo numa lei só para todos os setores. Não podendo o montante das despesas fixadas exceder a previsão de receitas para o exercício, né? Então, o que é feito? É estimado ali quanto que vai entrar de receita, e aí tem que colocar as despesas naquele tanto, né? Então não pode fixar uma despesa acima do que eles têm de previsão de receita, né? Claro que isso é feito um ano antes, então às vezes vai mudando. Ao longo do ano eles vão vendo como está a arrecadação de receita, se está de acordo com o previsto, se está menos, e aí vai controlando também, né? Para evitar de gastar mais ali do que está sendo arrecadado, né? Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previstos na programação. Então, sempre que você vai fazer uma despesa, você tem que pegar a classificação orçamentária e ter a dotação específica lá, né? A dotação é a autorização para você gastar, diferente do recurso financeiro em si, né? Você pode ter a dotação, mas pode não ter o recurso, né? Então, a dotação quer dizer que você tem um saldo na ficha que você pode utilizar, né? Então, você está autorizado ali, mas o recurso é realmente quando aquele dinheiro está na conta para poder ser usufruído, né? Então, sempre quando a gente fala em orçamento, são previsões, né, autorizações, e financeira é quando o dinheiro realmente está ali pronto para ser utilizado. Tem que ter também a aplicação mínima de 0,3% da receita de impostos e transferências para a proteção da criança e adolescente, ficando ressalvadas situações justificadas, que o percentual não puder ser atingido. Então tem que ter esse percentual mínimo também para criança e adolescente. Questão de despesa com pessoal e horas extras, né? Então, o aumento com despesa de pessoal fica condicionado à existência de recurso e expressa autorização legislativa. Depois a gente vai ver mais para frente que a LDO já autoriza, né, todos os anos a poder criar cargo, a poder ter aumento, né? Claro que desde que haja disponibilidade, questão se for criar um cargo, por exemplo, tem que mandar para a Câmara, mas fica autorizado que a Constituição exige que tenha autorização na LDO, né? E aí, no caso, o limite do Executivo é 54% e Legislativo é 6%, né? Então, no total, o município pode gastar até 60% com despesa de pessoal. Quando ele atingir um montante de 95%, ele atinge o limite prudencial, né? Então, nesses casos, tem alguns contingenciamentos que tem que ser feitos, que a gente vai ver também. Mas aqui ele fala que situações excepcionais que mesmo que atingir o limite prudencial de 95%, poderia ainda gastar com o pessoal, né? Que atender situação de emergência ou calamidade pública, situações que possam comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços ou equipamentos, manutenção de serviços públicos essenciais que não possam sofrer solução de continuidade, implantação de serviço urgente inadiável, substituição de servidores por saída voluntária, dispenso, afastamento, cuja ausência possa prejudicar sensivelmente os serviços, execução de serviços absolutamente transitórios de necessidade esporádicas. Então, aqui, né, nesses casos, mesmo estando acima do limite prudencial, né, acima de 95%, mas ainda abaixo do montante, você pode contratar pessoal nesses casos aqui, que são casos excepcionais, né, emergência, calamidade, questão que possa comprometer a segurança. Aqui a questão de contratação de terceirizados, né? Então o município autoriza a prorrogação, contratação de terceirização que envolvam prestação de serviços contínuos, bem como poderão ser contratados igualmente prorrogados contratos que envolvam prestação de fornecimentos de serviços contínuos, assim considerados serviços de assessoramento, instrumentais ou complementares destinados à manutenção da administração, indispensável ao bom desempenho de suas atividades, cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades, né? Então, às vezes, alguma assessoria que precisa, né, algumas questões pode ter esses serviços, né, de terceiros, fica autorizado, podendo prorrogar os que já tenham, né? Também ele fala aqui da aplicação mínima de receita, 25% tem que entrar no ensino e 15% na saúde. Aí o que tem que ter na proposta da lei orçamentária? Quando chegar, né? Tem que ter a mensagem, o projeto e as tabelas explicativas.
A mensagem, depois a gente até colocou uma sugestão de emenda aqui na Lei 4.320, que é a lei que rege o direito financeiro, fala que a mensagem tem que explicar a situação econômica do ente, né? Então detalhar um pouco mais como está a situação. O projeto da lei orçamentária, né? Que vai ser todas as tabelas ali, e tem os anexos também detalhando, né? Aí aqui o que integra a lei orçamentária vai ter a receita por fonte, despesa de governo, sumário geral de receita e despesa por categoria econômica, receita por fonte e respectiva legislação, dotações por órgãos de governo e da administração. Então, né, na lei orçamentária do ano passado, por exemplo, né, para esse ano, vem essas 4 tabelas pelo menos, né, agrupando por fonte, por categoria, e depois os anexos vêm por cada departamento também, a ficha, né, material permanente, quanto que vai ser, material de consumo, né, tem as fichas de cada um. E aí tem que ser enviado o projeto de lei orçamentária até 30 de setembro, que tem que finalizar a apreciação na Câmara até o final do ano para ser devolvido. A questão de reserva de contingência, né? Então a lei de diretrizes orçamentárias tem que ter pelo menos 0,5% para reserva de contingência, que é como se fosse uma reserva de emergência, né? Que ele fala que quer atender passivos contingentes e outros riscos fiscais inesperados. Então são questões imprevistas ali que pode ocorrer, então é um montante ali que você vai destinar, né, se caso precisar de uma coisa imprevisto, né? O que ele considera esses passivos contingentes, né? Riscos financeiros já existentes. Então, pode ter ações trabalhistas, cíveis, previdenciárias, indenizações, restituições, devoluções de recursos conveniados, bem outros que poderão causar perdas ou danos a patrimônio. Então, basicamente, essa reserva de contingência, né, todo ano coloca 0,5% ali, que é eventual imprevisto ali, você pode tirar desse montante, né? Aí a utilização de recursos da reserva será feita por ato do chefe do Poder Executivo, observado o limite e a ocorrência de cada evento. E aqui fala também que se não existir, né, o déficit financeiro, alguma causa que justifique utilizar, o saldo de reserva de contingência, indicar que ele não vai ser objeto de utilização, pode ser utilizado para a cobertura de outras despesas necessárias ao regular funcionamento do ente público, tendo como preferência a liquidação parcial e gradativa da dívida flutuante. Então, se verificar ali ao longo do ano que não vai precisar utilizar essa reserva de contingência, que não vai ter nenhum imprevisto ali, ele pode utilizar preferencialmente para pagar a dívida flutuante. A dívida flutuante é aquela que vai compromissos de pequeno prazo no mesmo ano, né? Então, conforme você vai empenhando ali as despesas ao longo do ano, aquilo vai entrando na dívida flutuante. Então, você vai quitar o que você tem de dívida naquele ano, né? Que é diferente da dívida consolidada, que a consolidada é dívida de longo prazo, que são vários anos, né? Então, ele fala que seria para pagar a dívida que você vai contraindo no ano. Então, reserva de contingência é isso, né? Você tem uma reserva ali para imprevistos, né? Se caso não ocorrer, você pode gastar para pagando as dívidas do município. Aqui a questão da política de pessoal em cargo social, né? Então, essa aqui é a autorização que eu falei, que sempre autoriza, né? O Poder Executivo e Legislativo a proceder concessões de qualquer vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, emprego e funções, alteração de estrutura organizacional de carreiras, estudo de implementação de regime previdenciário, bem como admissões e contratação de pessoal a qualquer título, né? Isso aqui não quer dizer que não tenha que vir a lei específica quando for criar um cargo, quando for alterar alguma coisa, né? Mas tem que estar previsto isso para o ano seguinte, que isso pode ocorrer, né? E se ocorrer, está autorizado a mandar a lei e aprovar, né? Então, todo ano coloca isso, essa questão de aumento de remuneração. Então, se quiser reestruturar administrativamente, né? Mudar as referências ou dar um reajuste maior que a inflação, né? Tudo isso já fica previamente autorizado, né? Para o executivo e legislativo. E também aqui um parágrafo específico do legislativo, né? Poderá encaminhar projetos de leis e deliberar sobre projetos de resolução, conforme o caso, visando a concessão e absorção de vantagens e aumento de remuneração dos servidores do Poder Legislativo, criação e extinção de cargos públicos do Poder Legislativo, criação e alteração das estruturas e carreiras, provimento de cargos, revisão do sistema de pessoal. Então, basicamente é a mesma coisa também, né? Fica autorizado aqui, se quiser mexer, né, criar cargos, né, mudar a estrutura também, o Poder Legislativo fica autorizado, né, fazendo a lei ou resolução, dependendo do que for o caso, né? Só fica dispensado aqui o encaminhamento de lei, a concessão de vantagens já previstas na resolução. Então, se você tem uma gratificação
que já existe na lei, mas que não está atrelada a ninguém, por exemplo, né, não precisa mandar a lei, né, só vai mandar se for criar alguma coisa nova. As que já tem, não precisa, né, você coloca por portaria ali, uma gratificação, se já tem na lei e não tem ninguém utilizando, né. Então, se já existir, não precisa fazer novo projeto de lei. Aqui é em relação se as despesas correntes e receitas correntes apuradas dos 12 meses superar 95%, né? Nós temos aqui algumas medidas de ajustes. Isso aqui foi o que a gente falou, quando você atinge o limite prudencial de 95%, né, com relação ao gasto de pessoal, você tem algumas proibições, né? Você não pode conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação da remuneração, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura ou carreira, provimento de cargo público, admissão ou contratação, ou contratação de hora extra, salvo situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, situações excepcionais. Então, como regra geral, né, você atingindo o limite prudencial de 95% da despesa de pessoal, você não pode, né, ter esses aumentos de vantagem remuneratória, de criação de cargos, contratação de hora extra, salvo em casos excepcionais, né? Justamente para você abaixar e sair desse limite prudencial, que significa que você está próximo do limite de gasto com o pessoal, né? Então, atingindo esse limite, tem algumas proibições aí. Aqui não se considera substituição de servidores e empregados públicos, os contratos de terceirização relativos à execução indireta de atividades que sejam acessórias e instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. Né? Então, aqui, basicamente, é a questão dos terceirizados também. Né? Se você faz um contrato de terceirização em funções acessórias, né, não vai entrar nessa questão do cálculo de pessoal, que fala aqui bem como aquelas que não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por planos de cargo do quadro de pessoal ou entidade, ainda quando se tratarem de cargos extintos ou em extinção, bem como a terceirização de serviços de quaisquer natureza, compreendendo especialmente nesta categoria os serviços médicos, transporte, limpeza e os demais objetos de terceirização dotada de impessoalidade. Então, aqui também explicando que não vai entrar, né, nesse cálculo de despesa com o pessoal, quando não abranger pelo plano de cargo de pessoal, né? Então é importante que não tenha no plano de cargo de pessoal. Aí, quando for em pessoal aqui, ele não entra na despesa de pessoal. Também não se considera como despesa de pessoal despesa da organização da sociedade civil com parceria da administração pública, né? Então, obviamente, os repasses para as entidades não vai entrar aí nesse cálculo também. Aqui a previsão de alteração na legislação tributária, então também é uma autorização que vem todo ano, que o Poder Executivo pode encaminhar a autorização na legislação tributária, pode fazer revisão e atualização do Código Tributário, pode rever taxas, atualização da planta genérica de valores, né, do IPTU, por exemplo, né, atualizar os valores, aperfeiçoar o sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal, e demais matérias relativas à legislação tributária, né? Então, isso a Constituição exige também, que na Lei de Diretrizes Orçamentárias tem essa autorização para mexer nas questões tributárias, né? Então, também fica autorizado a fazer essas revisões, se precisar, precisar atualizar a planta genérica, né? Claro que, dependendo do caso, venha o respectivo projeto de lei, né? Lembrando que se for só correção monetária de um tributo, de uma taxa, não precisa da lei especificamente, né? Só se for um aumento real que precisa passar pela lei mesmo, ou criar, né, alguma outra taxa. Bom, a questão das receitas e despesas, né? A gente vai estimar, tendo por base a inflação nos últimos 12 meses e a tendência e o comportamento mês a mês, conforme o anexo 2, que é as metas fiscais. Então, na estimativa de receita, a gente vai considerar ainda as modificações na legislação tributária. Então, a gente vai verificar, né, revisão e adequação sobre taxas do exercício de poder de polícia. Então, vai verificar, né, se essas taxas estão atendendo os valores. Edição de uma planta genérica de valores, aliada à valoração dos terrenos vagos e edificações, prioritariamente em caso que o valor venal suplanta o valor real, minimizando eventuais distorções, né? Então, verificar o valor, né, real. A expansão do número de contribuintes, atualização de cadastro imobiliário fiscal e alterações da legislação tributária. Então, o que é isso daqui? Quando você for estimar o quanto você vai ter de receita, né, você vai considerar isso, você vai considerar a inflação, você vai considerar quanto que foi arrecadado no ano anterior
e vai ver também se teve alguma alteração nas taxas, teve alguma alteração na planta genérica, e você vai fazer uma estimativa ali do quanto você vai arrecadar no ano seguinte. Com isso você vai fixar o quanto que você vai gastar, né? Lembrando que aí no ano seguinte você tem que ir acompanhando, né, se essa projeção que você fez vai acompanhar a realidade, né? Se caso houver uma queda de receita ali durante o ano, você precisa também ir moderando os gastos, né? Não é porque foi autorizado que você pode também ir gastando ali se não teve uma entrada correspondente ao que foi previsto, né? Tem que ir acompanhando durante o ano também. A concessão de incentivos fiscais também fica autorizado, né, a conceder incentivos fiscais das atividades da área social, cultural e esporte mediante leis específicas, através de regulamentação e implantação de fundos municipais. Com o objetivo de estimular o crescimento de receita própria, poderá o Executivo encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores serão considerados na previsão de receita na lei orçamentária, não afetando as metas e resultados fiscais previstas. Então, no caso aqui, eu acho que não tem na prática, né? Às vezes alguma isenção de algum imposto para atrair alguma empresa, alguma coisa nesse sentido assim, né? Na prática, quando a gente vê o anexo de renúncias fiscais, ele é zerado, então, pelo que eu vi, não tem nenhuma questão, mas você pode ter, né, se ao longo do ano, poder criar ali, mandando também projeto de lei, com impacto de renúncia, de receita que tem que ser feito, né? Você pode conceder algum incentivo fiscal ali para fomentar alguma área, né, cultural, esporte, alguma área específica. O equilíbrio entre receita e despesa, então a elaboração e aprovação do projeto de lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário. Né, o superávit primário é basicamente as receitas e despesas que vão entrando, né? Tanto que se fala no resultado primário, resultado nominal. O resultado primário vai ser, você vai analisar se o que entrou de receita é compatível com as despesas, né? Então, se a receita ali naquele período for maior que a despesa, você vai ter o superávit, ou se for o contrário, você vai ter o déficit, né? Então, sempre aqui a elaboração buscando alcançar o superávit primário, né? Então mais receita que despesa, para garantir o equilíbrio financeiro da administração, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais. Na existência de déficit financeiro, deve o anexo de metas fiscais propor o superávit de execução orçamentária para liquidar gradualmente aquela dívida de curto prazo. Então, se vê ali que durante um tempo as despesas ficaram maiores que as receitas, tem que ir liquidando ali aquilo, né, gradualmente. Aí a questão de limitação de empenho é basicamente se verificar ali no bimestre que a receita não vai atingir o cumprimento das metas fiscais, né, que tem no anexo, pode ser feita mediante decreto a limitação de empenho, né? Basicamente foi um decreto falando que vai ficar limitado o empenho, não vai poder empenhar determinadas áreas ali, né? Não vai poder ter horas extras, algumas questões ali justamente para evitar comprometer mais as receitas, né? Então pode fazer a limitação de empenho de dotações orçamentárias e de movimentação financeira, calculado de forma proporcional à participação dos poderes. Então aqui também vai verificar a fonte de receita comprometida, a queda da arrecadação, vai estabelecer o contingenciamento de despesa na mesma proporção, obedecida a seguinte ordem: as despesas de investimentos e despesa corrente. Então, o que é isso? Primeiro, você vai contingenciar despesas de investimentos, que é você fazer os novos investimentos, né? Então, você vai privilegiar manter o que você tem, que é as despesas correntes, e vai deixar os investimentos aí para segundo plano. Então, essa questão da limitação de empenho é basicamente isso, né? Você vai limitar as despesas, né? Mas tem alguns casos que você não pode limitar. Então, você não pode limitar obrigações constitucionais, legais, destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Então, você tem ali, por exemplo, a operação de crédito da LED, né, que você paga ali um montante por mês, você não pode limitar porque é um contrato que você tem, né, então as obrigações. Também o Poder Executivo, após editar decreto de empenho, enviará cópia deste ao Poder Legislativo para a ciência, acompanhado de memória de cálculo das premissas e dos parâmetros, né, então vai ser feito o decreto encaminhado para o Poder Legislativo. A limitação do empenho do Poder Legislativo, quando couber, poderá ser efetuada por ato próprio, então também o Poder Legislativo tem que fazer a sua limitação proporcional ali, se ocorrer essa questão. E depois, se for restabelecido, né, quando verificar que já equilibrou as receitas com a despesa,
o Poder Executivo vai elaborar um novo decreto aqui suspendendo a limitação de empenho e recompondo as dotações limitadas. Aqui há condições para transferências de entidades do terceiro setor, então também autorizando que o município a transferir recursos para entidades sem fins lucrativos, né, desde que compatíveis com os programas. Então, o que a gente tem que ter aqui, né? Previsão lei específica, atendimento à Lei Federal 13.019, que é a lei de parcerias, né, entre a administração e a sociedade civil, que os recursos sejam destinados à promoção de ações gratuitas de atendimento direto ao público, devendo parte do valor repassado ser empregado em atividades fins da entidade beneficiada. Então, vai ser, né, utilizado nas ações que aquela entidade desempenha. E depois, para finalizar, tem que ter a manifestação do setor técnico e assessoria jurídica da Prefeitura Municipal, comprovação do funcionamento regular da entidade, né? Então tem que estar regular, e certificação da entidade junto ao respectivo Conselho Municipal quando houver, né? Então, Conselho Municipal da Saúde, temos vários conselhos, acho que do idoso também, né? Então tem que ter essa certificação. Ainda com relação às condições, a gente vai fazer por meio de termo de colaboração ou de fomento com a realização da chamada pública ou inexigibilidade. No caso aqui, como é uma entidade só para cada setor, não tem um chamamento público, né? É inexigibilidade porque é inexigível a competição. Então, é elaborado, né, a inexigibilidade com aquela entidade e formalizado e encaminha depois o projeto aqui para a gente aprovar, né, na Câmara aprovar. Bom, também autorizando aqui os repasses. Bom, aqui os parâmetros para a elaboração da programação financeira. Então, depois que realizar, né, o Poder Executivo vai fazer o quê? Estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, depois que aprovou a lei orçamentária, ele vai elaborar esse cronograma mensal de desembolso, como que vai ser feito, né, o gasto ao longo do ano, de modo que a Câmara tem que ser enviada até o dia 20 de cada mês, podendo essa devolver na tesouraria da Prefeitura Municipal a parcela não utilizada no 12º, nisso incluindo o imposto retido na fonte, né? Então, a Câmara pode optar a devolver do 12º, né, no meio do ano, no final do ano, ou quando achar pertinente também. Depois tem... Pode só devolver no final do ano, então? Pode, mas o Tribunal de Contas orienta que seja feito mais periodicamente, pelo menos 2 vezes no ano, né? 6 meses. Isso. Ou também tem a possibilidade de não ser devolvido no final do ano e depois no ano seguinte abater esse valor que vem do 12º, também existe essa possibilidade. Depois tem que publicar até 30 dias do vencimento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Então, a cada bimestre no portal da transparência aparece lá que vai ter todo esse relatório resumido do quanto teve de receita, quanto teve de despesa, né? E aí, se verificar nesse bimestre que vai acontecer da receita não comportar as despesas, pode ocorrer limitação de empenho, que a gente falou, né? Afinal de cada quadrimestre tem que ter o relatório de gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara, que é as audiências da FAB, né, que vai ter amanhã, inclusive. Então, o relatório de gestão fiscal é quadrimestral, que é feito audiência pública, e tem o relatório resumido da execução orçamentária, que ele é bimestral, que esse não tem audiência, né? Os dois relatórios vão mostrando ali como está a execução orçamentária do município. Questão se você for definir novos critérios, novos projetos, né? Então, para você iniciar um novo projeto, uma nova obra, algum investimento, você tem que ver se está contemplado os projetos que estão em andamentos, né? Então, primeiro você tem que priorizar os projetos que estão em andamento antes de você fazer um novo projeto. Então, tem que estar adequadamente contemplado todos os projetos e os respectivos subtítulos e andamentos com recursos necessários ao término do projeto ou obtenção de uma unidade completa. E tem que estar assegurado recursos de manutenção do patrimônio público. Então, se você for iniciar um novo projeto, né, você precisa ter recurso suficiente para atender esse novo projeto e atender também o que está em andamento, né, para evitar de você iniciar vários projetos novos e não conseguir terminar. Basicamente isso que vai falar essa parte aqui, né? Despesas irrelevantes de pronto pagamento. Então, aqui ela vai considerar a despesa irrelevante
o que está no artigo 75, inciso 1 da Lei Federal 14.133, que é o valor de compras por dispensa, que atualmente é atualizado a R$130 mil. Então, por exemplo, para criar uma despesa nova, a lei de responsabilidade fiscal exige que seja feito o impacto do estudo orçamentário, mas se a despesa for irrelevante, até esse valor, fica dispensado, por exemplo, o estudo do impacto orçamentário, né? Porque considera que é um valor relativamente baixo. E também as despesas para adiantamento, né, de viagem é 10% do valor do inciso 2, que atualmente fica no limite de 6,5 mil, também mensalmente a cada período de 30 dias para cada servidor. Então, despesa irrelevante fica, né, em R$130 mil e limite mensal de adiantamento, né, 6,5 mil para 30 dias para cada servidor. Fixado aqui. Com relação dos restos a pagar, né? Para fins do disposto do artigo 42, assim como para fins de empenhamento de contratos administrativos firmados pela administração e para fins do registro, o que a gente considera? A obrigação contraída no momento da formalização do contrato administrativo ou instrumento congênere. Então, você vai considerar a despesa no momento que ela vai ser empenhada, ela é contraída, né? Então ela já vai ficar reservada ali aquele montante, né? E no caso de despesas relativas à prestação de serviços de natureza continuada destinados à manutenção da administração pública, como obras que passar ali um exercício financeiro, ou contratos ali que passar também mais de um valor, considerar serão compromissadas apenas as prestações, liquidação, fornecimento que se deixa verificar no exercício financeiro, né? Então, se você tem um contrato ali que vai passar de mais de um ano, você pode empenhar a montante daquele ano e virando o ano você pode empenhar o restante, né? Você não precisa pagar todo dentro daquele ano. Por quê? O que diz esse artigo 42 aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Porque ele cita aqui que é vedada ao titular do poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja dotação suficiente para esse efeito. Então, sempre no final do mandato também, né, não vai ser o caso aqui, né, não é final, mas já previsto também, você não pode contrair despesas futuras sem que você tenha disponibilidade de caixa, né? Você precisa estar respaldado. Ainda do restos a pagar e execução orçamentária, foi o que a gente falou aqui. Bom, acho que aqui a gente falou também. Bom, aí a questão das emendas impositivas, né, que essa parte que a gente incluiu a regulamentação, né, para ficar mais regulamentado, e depois também no regimento interno a gente vai colocar algumas disposições, né. Basicamente, então, vai ser 1% da receita corrente líquida, né, no exercício de 2025. Então, pega sempre o ano anterior, que já foi fechado, né, vai ver quanto foi a receita corrente líquida fechada no ano passado, vai pegar 1%. Esse valor vai ser o destinado à emenda impositiva. Então, vai ser equitativa a execução de programas de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal as emendas apresentadas, independente da autoria. Então, tem que atender todas as emendas de maneira igualitária. Então, os recursos que se refere o caput deste artigo serão distribuídos no orçamento de acordo com as emendas parlamentares aprovadas, sendo que no mínimo metade desse valor será destinado às ações do Serviço Público de Saúde. Aí a Câmara vai fazer um quadro consolidado das emendas, depois que forem aprovadas, né, para enviar ao Poder Executivo. E aí o anexo vai ter que identificar, né, o parlamentar proponente, o número da emenda, a descrição do objeto, a finalidade, né, quem vai ser responsável. Então, a Câmara tem que fazer esse quadro, podendo detalhar para o Executivo também saber exatamente, né, o que foi previsto nessas emendas. Questão: se for prevista alguma emenda para obra ou serviço de engenharia, precisa ter também um projeto básico executivo, né, para você ter também uma noção de custos, né. Eu acho que aqui, como os valores são baixos, eu acho que não enquadra tanto, mas é previsto aqui, né, se caso tivesse a questão de projeto de engenharia, uma emenda aí para obras, né, precisa ter esse projeto acompanhando. Tanto que depois a gente vai ver, tem que ter o plano de trabalho também, né, acompanhando as emendas. Caso o recurso correspondente à emenda parlamentar seja alocado em diretoria ou entidade de administração que não tenha competência para executá-lo, né, um grupo de natureza diversa, o Poder Executivo pode remanejar para a diretoria correta, né? Então, se caso for indicado uma diretoria ali que não é a competente para executar aquela emenda, para não perder, o Poder Executivo pode simplesmente passar para a diretoria correta para cumprir aquela emenda, né?
O remanejamento não vai ser computado no limite dos créditos adicionais, que é, depois a gente vai ver no finalzinho, que é 15%, né? Então o Poder Executivo pode abrir crédito suplementar até 15% da lei orçamentária. Então, se vem às vezes algum recurso, alguma coisa assim, de dotações que já existem, que são suplementares, ele pode abrir por decreto até 15%, que é diferente de quando vem um crédito especial, que é um crédito que não estava previsto em nenhuma ficha, né, que é geralmente das emendas. Aí, quando é um crédito especial, tem que ter autorização legislativa específica. Aí as emendas parlamentares podem destinar recursos a órgãos, diretorias e entidades da administração e também entidades sem fins lucrativos, por meio de transferência voluntária ou instrumento de parceria, né? Então, basicamente as diretorias da administração ou entidades sem fins lucrativos. Aí o valor aqui na emenda impositiva serão apresentados em valor não inferior a 24.750, foi o valor que foi previsto, né? Depois aqui o que vai ser feita emenda para voltar ao valor de 15 mil, que foi conversado na audiência pública. Aí a emenda não vai ser obrigada quando tiver caso de impedimento de ordem técnica, né? Então aqui é elaborado um cronograma que quando mandar as emendas, o Poder Executivo tem 90 dias ali para verificar se tem algum impedimento de ordem técnica. Depois de terminar esse prazo, tem 30 dias para o Poder Legislativo indicar o remanejamento, né? Então o Poder Executivo verifica se existe algum impedimento de ordem técnica, a gente vai ver depois quais são. Volta para o Legislativo, né, para fazer o remanejamento. Depois, 30 dias, o Poder Executivo encaminha o projeto de lei à Câmara sobre o remanejamento e programação, quando o impedimento for insuperável, e se até 30 dias após o término do inciso 3º deste parágrafo a Câmara não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo. Então, basicamente, isso aqui é o caso de você corrigir se tiver algum impedimento de ordem técnica, né? O Poder Executivo verifica nos 90 dias, encaminha para a Câmara, aí o Poder Legislativo indica o remanejamento, o Poder Executivo manda aqui o projeto de lei alterando e aí é feita a aprovação. Se caso aí não for corrigido no prazo, a emenda não vai mais ser de execução obrigatória. Aí a questão dos impedimentos de ordem técnica, né? É qualquer elemento que vai obstar o curso regular da realização de despesa referente à emenda de execução. Então, alguns exemplos. Quando tiver incompatibilidade do objeto da despesa com a finalidade, quando tiver óbices cujo prazo de superação inviabilize o empenho no exercício financeiro, ou seja, tiver algum obstáculo ali que você não vai conseguir resolver durante o ano, ausência de projeto de engenharia aprovado pelo órgão setorial, quando for nos casos, né, de projetos de obra, ausência de licença ambiental prévia em caso que for necessária, incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão executor, ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional, não apresentação da proposta, plano de trabalho, apresentação fora dos prazos previstos, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento, né? Porque na modelo de... Mas ela tem prazo ou não? O quê? Pagar? Tem que, até o final do ano, e se eu não me engano, metade pode ser inscritos em restos a pagar para o ano seguinte ainda. Então, por exemplo, né, as emendas que foram aprovadas no ano passado para esse ano têm que ser pagas até o final do ano, mas no modelo federal é 2%, né? E fala que 1% pode ser inscrito restos a pagar para o ano seguinte ainda. Então seria metade pode ficar em restos a pagar para o exercício seguinte ainda, tem essa possibilidade. Mas o ideal é que seja feito tudo até o final do ano, as emendas. Mas não cumprem, né? Eu vi que o professor Antônio, quando era vereador da Itápolis, ele chegou essa semana uma ambulância que ele deu através da emenda impositiva. Ele não foi reeleito. Então, às vezes acontece de não cumprir, mas assim, Ele não está pagando. pode ser que ele tenha feito essa regra de restos a pagar, porque aí metade você pode escrever em restos a pagar para o ano seguinte. Então, aí, como no modelo federal a 2%, né, fala que 1%, que seria metade, pode ser escrito em restos a pagar para o exercício seguinte. Então, pelo menos aqui, metade teria que, né, empenhar aqui e fazer, e a metade, né, poderia ficar para o exercício seguinte. Mas não sei se seria tão interessante, porque senão vai acumulando outras emendas, também vai ficando mais difícil, né, de você conseguir cumprir, né. Então, aqui os impedimentos, né, a ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade institucional da entidade beneficiária, né? Então, se você vai destinar ali para uma entidade, você tem que destinar no que aquela entidade atua, né? Não pode ser finalidades diversas. Questão do plano de trabalho, né?
não realização dos ajustes solicitados, né? Então, se faltar alguma questão, desistência da proposta pelo proponente, né? Também o vereador pode desistir ao longo do ano também, reprovação da proposta, plano de trabalho, insuficiência do valor priorizado para a execução orçamentária da proposta, plano de trabalho. Por isso que essa questão, né, de verificar os custos é bem importante, porque às vezes se for prever um valor menor, a emenda ela vai ficar inviabilizada, né? Não vai ter como você cumprir, né? Por isso que no ano passado a gente colocou os valores até um pouco acima, né? Para não ter esse perigo ali, porque se for um valor que não consiga atender, né? A emenda ela vai acabar ficando inutilizada, porque é um impedimento de ordem técnica, né? Atendimento de objeto da programação orçamentária com recursos inferiores ao valor da dotação aprovada para o exercício financeiro, impossibilidade de atendimento do objeto da programação orçamentária, mas esses daqui acho que não vai aplicar muito. Alocação de recursos de programação de natureza não discricionária, então a questão obrigatória, né? Você tem que colocar as emendas em coisas que o prefeito consegue escolher, né? Se é uma questão não discricionária, que tem que cumprir, né? Que já é vinculado, não consegue também mudar. Bom, aí vai caber à área técnica de cada órgão ou entidade identificar e formalizar a existência de qualquer impedimento de ordem técnica, né? Então, basicamente as diretorias ali que vão cumprir, eles vão verificar se tem algum impedimento. E aqui alguns casos que não caracterizam de impedimento de ordem técnica, né? Então, por exemplo, falta de liberação ou disponibilidade orçamentária financeira, né? Então, por exemplo, não tenho dinheiro para pagar a emenda. Isso não é um impedimento de ordem técnica, porque já é separado o montante ali, né, de 1% para isso. Então, essa falta de recursos ali, por exemplo, não é uma questão que pode ser alegada como impedimento de ordem técnica. O que pode ser falado é que aquele montante que foi destinado àquela ação, né, não foi suficiente. Então, se você destina lá 100 mil para comprar um veículo X e o veículo custa 120, aí tudo bem, você destinou um valor suficiente, né? Mas se está dentro ali do valor proposto, não tem como falar que não tem aquele recurso, né? Porque tem que ficar reservado para isso, né? Também não é impedimento um óbice que possa ser acionado mediante procedimentos ou providências, né? Então, alguma questão que você pode regularizar ali. Manifestação do Poder Executivo referente à conveniência do objeto da emenda. Então, assim, essa questão de análise da conveniência, né, como é impositiva, não é feita, é o vereador indicando, o objeto tem que ser cumprido, independentemente, né, do ser achado que é pertinente ou não. E erro material que possa ser corrigido a partir de critérios objetivos, né? Então, alguns errinhos, algumas irregularidades que possam ser corrigidas, elas não vão ser considerados como impedimento de ordem técnica, né? Então, aqui depois de 30 dias de publicar a lei orçamentária, o Poder Legislativo vai fazer a relação das emendas, né, com os dados contábeis de pagamento, que é que a gente falou, vai ter um quadro detalhado das emendas. Então, após a divulgação do relatório das emendas, o autor da emenda não poderá alterar ou beneficiar o objeto da emenda e respectivo valor, né? Então, depois que já fechou o quadro, obviamente você não vai poder mais alterar, que já foi finalizado ali, né? Havendo qualquer emenda impositiva cujo teor possa estar em desacordo com o formato das normas de direito financeiro, fica o Poder Executivo autorizado a introduzir alterações adequadas e necessárias de modo a não prejudicar o escopo, né? Então, também ali se tiver alguma irregularidade mínima ali que possa ser corrigida, né, o Poder Executivo é autorizado para poder não perder a emenda, né? Ao órgão da administração municipal responsável pela execução da emenda, caberá verificar a sua viabilidade técnica. Então, foi o que a gente falou, cada diretoria vai verificar. E aqui as disposições finais, né, algumas autorizações. Então, o Poder Executivo é autorizado a fazer operações de crédito por antecipação de receita. Então, isso não é a operação de crédito geral, né? A antecipação de receita é aquela que vai ser paga no mesmo ano. Então, você tem uma receita para entrar, né? Você antecipa, né? É que nem basicamente a antecipação do saque aniversário do FGTS. Você vai receber no mês tal, você antecipa e já fica autorizado, né? Apesar de que acho que é muito difícil fazer esse tipo de operação. Aqui também abrir mediante decreto créditos suplementares até 15%. Então, créditos suplementares, que a gente falou, são as fichas, as dotações lá que já existem, mas às vezes o montante não é suficiente. Então, às vezes acaba entrando o recurso ali para dotações que já existem e você pode suplementar por decreto. Agora, se entrar algum valor em uma dotação que não existe, que é um crédito especial, aí sim precisa passar para a Câmara, né?
Então pode fazer desdobrar ficha também, pode fazer transferência e remanejamento, né, entre categorias econômicas para poder adequar. Então você passar de uma ficha para outra ali. Transposições e remanejamentos até o limite de 10%, né? Então nesse valor ele pode mexer ali até 10, 15% no orçamento sem precisar passar pela Câmara. Bom, se não for devolvido o projeto ali até o final do ano, vai ser utilizada a proposta que tem vigente, né, na base de um 12avos. Na prática, isso nunca ocorreu de não ser aprovado até o final do ano. Se for rejeitada a proposta, né, orçamentária pelo Legislativo, vai tomar como referência a execução também do ano passado. Deixa eu ver. E aqui são os anexos que a gente tem, né? Vou dar uma passadinha rápida aqui nos anexos que a gente comentou, só para poder ficar um pouquinho mais visível. Então, os anexos aqui, o primeiro que a gente tem é das metas anuais, que estão todo quadrimestre a Fábia vem e fala, né? Dos valores. Por exemplo, aqui, para o ano seguinte, está prevendo um valor, né, de 118 milhões e 57. E aí também tem previsão para os outros 2 anos seguintes, né? Claro que às vezes até chegar a peça orçamentária esse valor já mude, né? Então aqui são as metas que você vai fazendo também. E aqui tem um detalhamento, né, de cada receita que você tem. Aqui também são a avaliação das metas do exercício anterior. Então a meta que foi prevista, a meta que foi realizada, né? Por exemplo, aqui no ano passado foi previsto 87 milhões, foi realizado 91 milhões. Referente às metas, né? Tem também aqui detalhamento, estado primário, nominal, né? De forma mais detalhada, depois pode também ser consultado. Aqui tem as metas nos últimos 3 exercícios, também ele faz um comparativo. A evolução do patrimônio líquido, ele avalia aqui os últimos 3 meses, né? Então, 3 anos, aliás. Então, ano passado, 252 milhões. 2024, 250 milhões e 2023, 76, né? Então ele vai calcular todo o que tem de ativa, incluindo o patrimônio do município, né? Aqui, como não teve alienação de ativos, não teve venda de bens imóveis, esse demonstrativo ele fica zerado. Da Previdência também, o demonstrativo fica zerado, que a gente não tem previdência, regime próprio de previdência, né? Aqui também despesa de caráter continuado não tem previsão. Aqui, por exemplo, são os programas que eu tinha comentado lá, né? O que é o programa, o que é a atividade, né? Por exemplo, aqui, o programa da Câmara é esse programa que processo legislativo. Ele tem o objetivo, a justificativa, né? O que o programa vai buscar fazer. E aí, por exemplo, o programa do Legislativo, custo estimado 2 milhões e 80, né? Que esse ano está 2 milhões e 50, foi estimado para o ano seguinte. Isso aqui é só uma estimativa, até porque até final de julho a Câmara que vai fazer a sua proposta, né? Então aqui ele tem aqui os objetivos de cada um. Então aqui, por exemplo, gestão pública integrada, 9 milhões e 201. Então você vai tendo aqui os programas de cada um, né? Questão cultural, turística e esportiva, né? Que seria esporte, turismo, né? Previsto 4 milhões e 880. Cultura e esporte. Questão aqui da educação, que é o programa Aprender e Crescer, né? Então esse programa que vai fazendo no PPA. O que a gente tem aqui? Previsto 45 milhões e 180. Aqui são alguns indicadores, né? Taxa de permanência de creche, né? Algumas metas, depois também pode ser analisada com mais... Aqui são os objetivos, né, de cada programa. Proteção integral, que é a questão da assistência social, previsto 3 milhões e 227, né? Isso aqui também é só uma previsão, porque quando chegar a lei orçamentária ele pode ser mudado, né? É só uma ideia, né? Ou um programa mais saúde, que é o programa de saúde geral, né? Quase 30 milhões, 99.561. Aqui as metas, aqui os indicadores. Cidade sustentável, 13 milhões 374 mil. Defesa e segurança, 2 milhões e 120, né? Que é questão da guarda municipal, né? Continuar aprendendo, que é a questão do transporte universitário,
é 1.272.000. Esse aqui foi o programa que eu falei que foi incluído que não tinha, que é o Moradia Digna, né, que são os das 20 casas, 2.820.000, né, que foi o valor que vai vir do governo federal, mais também a contrapartida do município, né? Então a previsão 118 milhões e 57 a previsão do orçamento do exercício seguinte, né? Aqui ele coloca cada unidade que vai ficar responsável por cada programa, né? Então isso aqui é mais um detalhamento, né? Então, por exemplo, pagamento de encargos especiais, precatórios, quem vai ficar responsável, né? A procuradoria. Aí você tem o custo de cada ação. Então aqui depois pode ser olhado com mais calma, né? Esse aqui eu não vou passar, por exemplo, aqui, né? O processo legislativo que é o nosso para ficar mais fácil, né? A gente tem aqui a nossa taxa, tem aqui, por exemplo, a taxa de aprovação de proposições, tem algumas metas, né? Então 90% dos projetos, por exemplo, a gente prevê que vai ser aprovado, né? Então isso aqui ao longo do ano a gente vai analisando isso. Aí aqui é uma ação, né, que é fortalecimento do processo legislativo, que é uma ação permanente, que é a atividade, que a gente falou, né? Tem os programas, tem a atividade, que são aquelas permanentes. Então aqui a gente só tem um, que é esse aqui, fortalecimento, né, que é o valor 2.080.000, né? Então aqui a gente tem também a previsão, né, dos 4 anos. E aqui a gente vai seguindo também todos de cada um, né, o que vai ser de cada um. Ué? Falta muito, Matheus? Não, aí eu só vou passar o que a gente estava pensando de fazer as emendas. Eu vou encerrar a gravação aqui.